Olá, lindezas! Eu sou a Carly Oste e você está aqui no canal Alimentação Inclusiva. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E se não for inscrita ou inscrito por aqui, aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todo esse conteúdo que está sendo criado com muito amor, muito conhecimento também para vocês, para facilitar a vida de vocês. E já que esse canal depende aí da interação de vocês para que o YouTube continue mandando o nosso material, entendendo que ele é relevante, eu já vou te pedir para compartilhar esses vídeos, tanto os anteriores quanto esse, com os teus amigos, com quem você acha que precisa aí de uma transformação na alimentação, que está passando por algum tipo de problema, né, de ordem alimentar, alguma restrição, ou mesmo quer mudar a sua alimentação para ter uma vida melhor. Então, se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, live, tudo que a gente for criando por aqui. Compartilha, curte e comenta aqui como você chegou até esse vídeo, como você conheceu o nosso canal, dicas, sugestões e tudo mais que você quiser compartilhar aqui nos comentários, eu vou amar. E o tema do vídeo de hoje é alimentos alergênicos e como substituí-los nas suas receitas. Para isso, a gente vai dar uma recapitulada aqui nos assuntos dos vídeos anteriores. Mas se você quiser vê-los na íntegra, já vai aqui nos vídeos abaixo, assiste, já tem muito material. Então, fica à vontade para assistir os outros vídeos, para você assistir o vídeo também de apresentação. Se você chegou aqui agora ou quer mostrar para alguém, tem um vídeo de apresentação do meu trabalho, tem vídeo de apresentação do nosso canal e do propósito do nosso canal. E tem os vídeos que a gente está colocando aí em relação aos principais alimentos alergênicos. Primeiramente explicando o que eles são e depois detalhando aí um por um, pelo menos dos principais, né? Aqueles que mais estão sendo estudados no momento como principais causadores de alergias e intolerâncias alimentares. Mas vou fazer um resumo aqui para você, para que a gente possa entender do que a gente está falando. Alimentos alergênicos, né? São alimentos do nosso consumo, podem ou não ser alimentos naturais, né? Podem ser alimentos modificados geneticamente ou não, mas também podem ser alimentos naturais como frutas, castanhas e etc. Basicamente, esses alimentos alergênicos, eles têm componentes neles, na sua fórmula ali, né, química, que são alérgenos. O que são alérgenos, né? São substâncias que no seu corpo, no meu corpo, no corpo de quem tem uma alergia, causam uma reação imune, né? Ou seja, o nosso corpo reage negativamente, não reconhecendo ou querendo expulsar aquela substância do seu corpo por conta de uma alergia, né? Que são as alergias alimentares. Falamos também sobre intolerâncias, que aí, no caso da alergia, só voltando um pouquinho, a alergia, ela é algo que claramente você vê, porque o corpo, ele manifesta de forma até violenta, muitas vezes, com reações severas, né? Como pode acontecer até com o caso de um choque anafilático ou até óbito nos casos mais graves. Mas a alergia, ela é algo realmente mais detectável com uma facilidade maior e também exames específicos, né, para se detectar alergias. Intolerância, por sua vez, já é algo um pouco mais suave, né? O corpo, ele demonstra sinais de que alguma coisa não está bem, de que algum alimento não o faz bem. Então, ele dá esses sinais. Mas para você detectar, muitas vezes você, de fato, tem que ter uma investigação mais profunda, né? Porque diferente da alergia, ele não te dá sinais tão agressivos, ele não te dá sinais tão evidentes, né? Essa é a intolerância. Depois a gente fala normalmente do caso das autoimunes ou de outras doenças aí que podem te pedir, né, te solicitar uma modificação, uma transformação na alimentação e que aponta para determinados tipos de alimentos que interferem de forma negativa nessas doenças autoimunes, por exemplo, tá? Isso só para fazer um resuminho e contextualizar vocês aqui de onde nós estamos, onde nós paramos até aqui. Certo? Bora lá então. Lembrando, gente, que tudo que eu trago aqui de conteúdo é um conteúdo informativo, baseado nas minhas próprias experiências com os médicos e com quem me trata, né?
Eu falo no vídeo anterior a respeito da minha autoimune, né? Eu descobri uma autoimune e por conta disso eu comecei a transformar muitas coisas na minha alimentação, mudando minha qualidade de vida. Mas eu trabalho como culinarista, então o meu objetivo aqui é te levar a entender de que forma você pode substituir os ingredientes de origem animal, ou trigo, ou diferentes tipos de alergênicos na sua dieta restritiva. E já já eu te conto o porquê das aspas. Mas basicamente, esse canal não é um canal que vai dar diagnósticos ou que vai trazer informações técnicas, médicas e afins. Não, esse canal vai te passar informações, mas para que você entenda em que ponto você está e transforme a sua alimentação, mesmo que você não tenha nenhuma alergia, intolerância ou nada desse tipo, mas queira aí mudar a tua vida, né, a tua qualidade de vida. Procura um profissional da área da saúde, um nutrólogo, um nutricionista, um médico da sua confiança e peça para que ele te encaminhe para exames, para que ele te mostre as formas adequadas de você se alimentar para ter essa boa qualidade de vida, combinado? Voltando aqui para a nossa parte, que é a parte maravilhosa de transformar tudo isso que a gente tem como encaminhamento, né, para se alimentar, em pratos deliciosos, incríveis, saborosos, lindos e super saudáveis, né? Nosso comprometimento aqui então com você é trazer a alimentação inclusiva. O que é essa alimentação inclusiva? É incluir as pessoas que têm dietas restritivas. E aqui eu vou te falar o porquê das aspas. Quando a gente fala em dieta restritiva, a gente está falando que a gente vai nos restringir de algo. Uma doença celíaca, por exemplo, que é uma autoimune que está relacionada aí ao consumo de glúten, né? Então, o que essa pessoa vai se restringir? Do consumo de glúten. Farinha de trigo, cevada, centeio, aveia, contaminações cruzadas com diferentes tipos de produtos que estão sendo produzidos ali na mesma cozinha ou na mesma indústria, o mesmo maquinário compartilhado, que contenha traços, enfim. Essa é a restrição dessas pessoas celíacas ou alérgicas ao glúten, enfim, dando um exemplo aqui para vocês, né? Vamos passar então aí de uma dieta restritiva para uma dieta inclusiva, né? Para uma alimentação inclusiva, que é o que esse canal te propõe. Agora, bora lá conversar um pouquinho sobre como substituir os itens alergênicos no seu prato. E hoje eu vou trazer 3 principais itens alergênicos da lista, que é bem vasta, né? Mas eu vou trazer 3 principais itens alergênicos e suas substituições, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem alguns posts informativos a respeito disso nas nossas outras redes sociais. Então, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o arroba e o nome aí das nossas redes sociais para você nos seguir, conhecer o nosso trabalho. Também tem muito conteúdo por lá e outras informações diferentes daqui. Então, eu já te digo para seguir a gente lá nas nossas outras redes sociais e ficar por dentro de conteúdos maravilhosos. Mas dentro desses 3 itens que eu escolhi, que foi o trigo, o leite e os ovos, eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito dessas substituições, tá? Eu não vou trazer aqui informações só da parte, digamos assim, química e do que cada um deles faz de certa forma na receita. Eu também vou eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Depois, no decorrer do tempo, vão ter mais vídeos aqui de forma mais técnica, né, te ensinando a fazer. As nossas lives, por exemplo, como a live de quinta-feira, se você não assistiu, ela ficou gravada aqui no ao vivo. Então aqui no YouTube você tem vídeos e ao vivo do lado. Vai no ao vivo, assiste a nossa live que tem um pão surreal, maravilhoso, que você precisa aprender a fazer porque é incrível mesmo. E no decorrer do tempo, a gente vai trazendo então vídeos com informações mais técnicas sobre alguns dos ingredientes, né, mais especificamente. Vamos lá então, vamos falar primeiramente do trigo, tá? Da farinha de trigo. Essa farinha branca que as pessoas estão acostumadas a usar em bolos, tortas, pães e uma infinidade de outras coisas, salgados, e que é consumida por uma parcela muito grande da nossa população. É um alimento relativamente barato, acessível, não só a farinha em si para você preparar as coisas na sua casa, mas as coisas feitas de farinha, o pãozinho tradicional francês ali, pão de sal, cacetinho, não sei como você chama na sua região,
O pãozinho nosso de cada dia ali na padaria, né, que você vai, compra e come aí no teu café da manhã. Os salgados, né, que tem nas lanchonetes, onde você vai lá rapidamente, pega um salgado e sai comendo. Macarrão, né, que é muito consumido também aqui no nosso país, um alimento que também é muito barato, muito econômico, né? Ou seja, como é que faz para fugir disso quando você tem uma alergia, uma intolerância? Porque aí, novamente, né, voltando aqui, é o caso de você procurar um profissional da área da saúde, mas no meu caso, com investigações eu descobri uma certa intolerância ao glúten e também ele prejudicava a minha doença autoimune, ele me inflamava, né? Acaba causando aí processos inflamatórios no corpo, mas novamente o meu objetivo aqui não é diagnosticar nada, não é trazer nenhum tipo de informação clínica, porque não sou capacitada para isso. Meu objetivo aqui é te trazer informações sobre os alimentos, né, suas substituições. Então, como fazer, né, já que o trigo está em todos os lugares, né? Então, as pessoas que têm uma alergia, elas têm que ter ainda mais cuidado com isso, porque de fato elas vão ter reações severas, né? E vão acabar tendo que evitar ir em determinados lugares. Essas pessoas vão fazer, né, via de regra, seus alimentos em casa. E é aí que a gente entra para dar a mão e trazer uma solução aí definitiva para que você possa ter uma alimentação possível, acessível, deliciosa, saudável, enfim. Tô falando do trigo aqui, né? O glúten, né? Essa proteína que tem no trigo, ela é uma malha, ela faz uma malha, né? Ela forma como um tipo de liga, né? Eu tô falando aqui sem termos técnicos, tá? Tô tentando abordar de uma forma mais acessível aí pra gente entender. Ela faz tipo uma redinha, assim, de proteção para que o ar não saia da massa, por exemplo, no caso do pão, e vai ficar tudo fofinho. Ela é também como uma cola, né? Um tipo de grude, assim. Tanto que o trigo era usado para se fazer cola. Não sei quem aí sabe, mas enfim, isso era uma das utilidades do trigo. Então, o que acontece? Estruturalmente falando, para você obter um resultado semelhante, você vai ter que ter união de mais de um tipo de farinha. Uma farinha de arroz, por exemplo, por si só, ela não vai fazer a mesma função da farinha de trigo, porque a farinha de arroz, ela é uma farinha somente de estrutura. Então, ela não tem essa capacidade elástica, por exemplo, que o trigo tem, que outras farinhas com glúten talvez tenham também. Então, mas aqui eu tô falando especificamente do trigo, tá? Da farinha de trigo especial. Então, para que a gente possa chegar num resultado semelhante àquele que se chega quando se faz algo com trigo, a gente vai ter que fazer misturas de farinha. E quando eu digo misturas, eu quero dizer assim, a gente vai ter que usar uma farinha de estrutura, como é o caso da farinha de arroz, uma farinha que dê ali uma certa liga ou elasticidade, como é o caso dos amidos, e aí a gente está falando do polvilho doce, do polvilho azedo, do amido de milho, da fécula de batata, da fécula, né, das outras féculas. Mas tudo isso precisa ser muito bem dosado, muito bem pesado, né? Junto disso, a gente costuma usar, por exemplo, e eu trouxe um exemplo aqui para vocês, algumas substâncias que forneçam liga. Essa aqui eu vou mostrar mais de uma vez no vídeo, tá? Mas essa aqui é a linhaça, ó. Aqui, não sei se você consegue ver direitinho, é quase uma geleia, ó. E disso aqui, né, que é a farinha de linhaça, eu peguei a linhaça, triturei, virou uma farinha e eu coloquei com água. E quando ela descansa, ela vira, ó, ela só faz essa mucilagem, né? E aí ela funciona como um espessante, por exemplo. Ela funciona como uma auxiliar aí nessa liga que a gente quer, além de, é claro, enriquecer o nosso alimento aí com ômega e tudo mais, né? E outras substâncias que a linhaça tem. Mas então falamos do trigo, né? O trigo, para que a gente substitua ele de forma adequada, a gente vai precisar de uma farinha de estrutura, de uma outra farinha que confira a elasticidade. A gente vai precisar aí ou de uma goma xantana, ou de um psyllium. Inclusive, quero trazer uma curiosidade sobre isso, que foi falado na última live. De novo, te convido a assistir se você quiser, tá aqui no ao vivo. Alguém nos perguntou lá, uma pessoa que estava assistindo nos perguntou, bom, eu posso substituir nessa mesma receita, nessas mesmas quantidades, a goma xantana, que ia na receita, pelo psyllium? Então, eu expliquei que
quando a gente faz algo que para substituir o trigo, a gente precisa de trocas adequadas, né? Porque uma vai precisar de mais água, a outra de menos água, uma de mais gordura, uma de menos gordura, mais tempo, são várias variáveis que vão se modificando quando você troca um ingrediente. Por isso é tão importante aprender as substituições corretas para que você tenha um alimento aí muito próximo ao tradicional ou até melhor. E o nosso objetivo aqui é estudar e é trazer essa bagagem que a gente tem nesses anos todos, nesses vários cursos que nós demos, várias pessoas aí mudando sua alimentação. Então a gente tem essa experiência bem vasta para poder te trazer de forma segura e você não gastar ingredientes, não se sentir frustrado com um pão que deu errado, né? Então, assim, te trazer receitas de forma segura. Mas para isso a gente precisa entender coisas como essa, da goma xantana e do psyllium. Não tem como substituir exatamente da mesma forma, na mesma quantidade, porque eles são substâncias diferentes, né? Um é uma goma, o outro é uma fibra, né? Como é o caso da linhaça. Então, eles se comportam na receita, quimicamente falando, de forma diferente, né? Um vai reter mais líquido, outro menos, e o resultado, obviamente, vai ser diferente também. Então, para que a gente possa fazer isso de forma segura, é interessante que a gente tenha as técnicas e o caminho correto. A gente vai falar também do leite e do ovo. Mas antes, eu queria te colocar a seguinte questão: trigo, leite e ovos. Tiro esses 3 itens da minha alimentação. Como é que eu vou fazer um bolo da vovó? Se o bolo é basicamente leite, ovos, manteiga, farinha de trigo, e agora, meu Deus, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer para ter um bolo? Se eu não posso usar leite, se eu não posso usar ovo, não tem como fazer. Tem, eu vou te mostrar por quê. A gente já falou que dá para substituir o trigo nas receitas, tendo as técnicas adequadas, os ingredientes, as pesagens, tudo certinho. Tem como substituir. Assim como tem como trocar ele no pão, também tem como trocar ele no bolo e todos os outros pratos aí que pedem trigo ali nos ingredientes. A gente consegue substituir de forma adequada. Agora, por que eu citei o bolo? Porque, como eu disse, o bolo ele tem basicamente ovo, leite e farinha, né? E manteiga e outras coisas. Mas basicamente esses 3 itens eles estão presentes em quase todos os bolos que você vai ver por aí. Quando você tira, já tiramos o trigo ali, check, né? Já conseguimos substituir. Mas e o leite? Eu quero contar para vocês que dentro do meu histórico, antes de trabalhar com alimentação, eu não cozinhava, né? Eu era bem jovem e não tinha o hábito de cozinhar. Quando eu fiz o meu primeiro bolo, ele foi basicamente feito, foi um bolo vegano, né? Ele era com trigo, mas ele não tinha leite e ovos, porque eu já não consumia mais leite e ovos quando eu comecei a cozinhar de fato. E eu substituí, o primeiro bolo que eu fiz, na verdade, é o bolo mais coringa e mais delicioso que eu tenho no meu repertório, que é o bolo de cacau com café. O que vai no lugar do nosso leite de vaca, do nosso leite de origem animal? O café. Mas assim como o café, a gente pode substituir por qualquer outro líquido. Num bolo de limão, por suco de limão com água. Num bolo de laranja, por suco de laranja. Você pode substituir por leites vegetais também. E aí tudo isso vai depender da sua receita. Mas basicamente, minha gente, qualquer bolo ou quase qualquer bolo, e aqui eu tô citando os que eu faço, os que eu domino a técnica, ele pode ser substituído por água tranquilamente. É claro que aí vai variar as quantidades de gordura, né? Porque o leite ele tem ali a sua gordura e tudo mais, mas basicamente o líquido do nosso bolo pode sim ser a água, tá? Sem prejuízo algum. Ele vai ficar um bolo mais leve, mais fofinho, vai ficar aerado, vai crescer, não tem problema nenhum. Então, a substituição do leite dentro do bolo, por exemplo, aqui a gente está falando do bolo, né? Mas poderia estar falando de um creme de confeiteiro que pode ser substituído por um leite de castanha, por um leite de amêndoas, de aveia, uma infinidade de leites vegetais. A gente vai falar em breve sobre eles, tá? Mas matamos aí o trigo e o leite. Não precisamos utilizar mais no bolo.
Mas, minha gente, agora que o bicho pegou. E os ovos? Como é que eu faço um bolo sem ovo? Não existe. Como que eu vou deixar ele fofinho? Como que eu vou deixar ele estruturado? Como? Não tem como. Desde que o mundo é mundo, o bolo tem ovos. A minha percepção sobre isso é: existem testes que são feitos que dão certo. Fizemos testes, né? A humanidade chegou nesse momento de fazer teste de bolo sem ovo, deu certo também. Então, chegamos à seguinte conclusão: é possível fazer um bolo fofinho, que cresça, que tenha estrutura, que seja rico nutricionalmente falando e que não tenha ovos. Tudo isso porque alguém em algum momento entendeu que não queria mais utilizar ovos na alimentação. E, na minha opinião, o ovo nas receitas ele é muito mais utilizado não pelos seus valores nutricionais ou por tudo isso, ou porque de fato precise, falando do bolo especificamente, mas sim por uma questão cultural, uma questão do que as pessoas tinham antigamente como ingredientes aí quando a maior parte das pessoas viviam numa vida rural e tudo mais. Não é o caso hoje em dia. Então, quando a gente pensa num bolo sem ovos, por exemplo, e sem leite, a gente pensa num bolo extremamente mais econômico. E não precisa necessariamente usar aqui, ó, a linhaça, que ela é um substitutivo de ovos. Inclusive, você consegue fazer maionese, porque a maionese precisa de um emulsificante. A linhaça ela vai fazer isso. Então, alguns bolos, algumas receitas você vai encontrar pedindo linhaça, né? Substituindo aí 2 por 1, que significa que você vai usar 2 colheres de gel de linhaça para cada ovo ou alguma coisa do tipo, dependendo da receita, né? Como eu disse. Mas basicamente um bolo, ele não precisa de linhaça também no lugar dos ovos, né? Claro, você pode pôr a linhaça para enriquecer também, mas não precisa. O que a gente costuma usar, e eu tenho um coringuinho aqui, muito bacana, que eu vou te falar no final do vídeo, fica aí ligadinho que eu tenho que me lembrar de te falar isso no final. Vamos seguindo aqui. A gente já falou então do trigo, do leite e agora dos ovos, check. Não precisamos dos 3. Então, sendo assim, a gente quer trazer essas informações mais, como eu disse, detalhadas, né, com mais minúcias. Na quinta-feira, na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma live, como toda quinta-feira, às 8 horas. Esteja ao vivo aqui com a gente, para a gente poder conversar, né, para você poder interagir, já tirar dúvidas ali pessoalmente, né, ao vivo. Mas basicamente a gente vai fazer alguns itens que levariam leite na sua composição. Alguns, inclusive, que é basicamente leite, como é o caso do catupiry, por exemplo, que a gente vai fazer nessa live de quinta-feira. Então, o objetivo aqui é te mostrar que é super possível, né? E que muitas trocas, inclusive, são benéficas. Eu vou voltar aqui um pouquinho no leite para te falar da seguinte coisa. Para além da questão da receita, da estrutura, do resultado final, muita gente fala: ah, mas e agora eu vou tirar o leite e o cálcio? Novamente, eu não estou entrando muito a fundo nessa questão, porque isso você vai ter que conversar com um profissional da saúde, um nutricionista. Mas o que eu sei te dizer, que é mais de domínio geral, é que o gergelim, por exemplo, que é um produto de origem vegetal, em 100 gramas de gergelim tem 4 vezes mais cálcio do que encontrado no leite de vaca, por exemplo. Sem contar que ele é riquíssimo em magnésio, cobre, ele é fonte de fibras, ele tem as vitaminas aí do complexo B. Então, além de ter mais cálcio que o leite de origem animal, você ainda vai encontrar um arsenal aí de outros itens benéficos, né? Como os que eu citei agora. E você pode tranquilamente fazer um leite de gergelim, tá? Então, o que eu quero te dizer, não é só a questão que sim, é possível, é acessível você trocar os ingredientes, que você vai ter excelentes resultados. Mas para além disso, você pode ter excelentes resultados, e eu te garanto que terá, na sua saúde também. Porque você vai retirar produtos que estão te prejudicando. A gente tem uma estimativa aí nas pesquisas apontando que cerca de 3% da população adulta e até 8% da população infantil desenvolveu algum tipo de alergia, né? Tendo em vista que esses são uns dos principais alergênicos, se a gente tirar eles da nossa alimentação, ou pelo menos reduzir, caso você não tenha algum problema específico, pode ser aí, eu posso te falar com convicção, por experiência própria, que você vai ter excelentes resultados na sua saúde também.
e sem se preocupar, obviamente, em ter resultados ruins na parte dos seus pratos, porque eles também vão ficar incrivelmente deliciosos, além de saudáveis e bonitos, tá? Nosso objetivo aqui é que você tenha o combo, que você consiga se alimentar e também oferecer para as pessoas, surpreender as pessoas e ter aí um leque de possibilidades para oferecer para as pessoas, para você, para ter na sua vida toda essa inclusão que a gente quer ver aí para todo mundo que tem algum tipo de restrição, né? Então vamos juntos assim expandir o nosso repertório, expandir o nosso cardápio, expandir a nossa mente, né? Para novos sabores, novas possibilidades, tirar essa velha ideia, né? De que você precisa, por exemplo, de um ovo no bolo. Eu posso te garantir que não. Que mágica é essa, então, que faz com que, com ou sem o ovo, fique do mesmo jeito? Do mesmo jeito e até melhor muitas vezes. Minha gente, uma coisa que eu quero te falar agora, antes de encerrar o nosso vídeo, é que se você juntar vinagre com bicarbonato, ou seja, um ácido com alcalino, juntos eles vão reagir e vão deixar o teu bolo aerado, que é um dos motivos para o ovo estar ali no teu bolo. Então, se você consegue fazer isso com outros componentes, que maravilha, né? Que bom! E é isso que a gente quer te mostrar um caminho possível, te mostrar um caminho acessível, se você quer e se você precisa. Então esse vídeo teve como objetivo, além de te mostrar que essas substituições são possíveis, acessíveis, fáceis, são também deliciosas e saudáveis, né? Vão agregar aí na sua vida. Então a parte técnica, como eu disse, a gente vai aprofundando, mas eu fico feliz se até aqui você entendeu, se você gostou, se foi útil para você saber que dá para fazer um bolo sem trigo, sem leite, sem ovos e que você vai poder fazer na sua casa, que a gente vai te levar para esse caminho. É só dar a mão aqui, seguir assistindo os nossos vídeos e eu espero muito que você tenha gostado do nosso conteúdo, para que ele siga aí chegando em mais pessoas que precisam modificar a sua alimentação. Eu vou te pedir então para compartilhar esse vídeo, para curtir, para comentar, né, para engajar aqui com a gente. Porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância, que esse conteúdo importa e vai chegar a mais pessoas, transformando aí, trazendo inclusão, qualidade de vida para todo mundo. Se não é inscrita ou inscrito nesse canal, se inscreve aqui para estar aqui com a gente, ativa o sininho de notificações para não perder nada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!